Olá, boa tarde. Começamos aí mais um papo com café. Vou esperar aqui a Fê entrar. Fê, você tem que pedir a sua licitação aí para entrar, para a gente começar a conversa. Legal aqui. Seguir. Oi, Fê! E aí, querida? Boa tarde! Que bom! Fê, cadê o café? O café tá aqui, ó. Tchim, tchim! Tchim! Boa tarde, todo mundo está entrando. Olá para todos. Oba! A gente fazia bastante café pessoalmente quando eu estava em São Paulo, né, Fê? Agora a gente está fazendo café virtual. Pois é, quando você estava em São Paulo, eu estava lembrando disso. Era pelo menos um café por semana, assim, e alguns cafés, na verdade, né? Exato, exato, exato. É muito bom. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo com Café. Para quem ainda não me conhece, deixa eu contar um pouquinho, né? Senão a gente já vai batendo papo. Eu sou a Alessandra Tomelin. Eu trabalho como psicóloga, sou psicóloga formada há alguns anos, tipo, logo lá. Outro dia eu fui fazer as contas e falei, nossa, gente, mais de 15 anos formada. Tipo, nossa, tô jovem. Depois da psicologia, fui para o mundo organizacional. Trabalhei 12 anos aí dentro da área de RH, mas eu tinha muito um chamado para trabalhar com pessoas, sentia, né, adorava quando as pessoas iam contar da vida delas, então eu acabava sempre caindo pro lado de tipo, fala dos seus problemas, fala das suas dores, estou aqui para te escutar. E aí o mundo foi me levando, fiz algumas formações, depois da psicologia, as minhas duas prediletas é a formação como facilitadora em constelação familiar, um divisor de águas, e como instrutora de mindfulness também, que é uma das outras bases do meu trabalho. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre meditação, respiração e tal, vou comentar. E hoje eu trabalho exclusivamente online, né? A vida me levou por esse caminho, então eu atendo aí online, tanto em constelação quanto em psicoterapia breve. Sou mãe do pequeno Arthur, de 2 anos e meio, que está dormindo neste momento, Que oba! com os cochilos. Sou casada com o Reinaldo e moro no interior de São Paulo, né? E aí a gente até comentou aqui dos nossos cafés, como que eu conheci a Fê. Eu morava em São Paulo e eu fui em busca de uma formação de Reiki. Queria trabalhar, né? Dentro da psicoterapia eu sentia que algumas coisas tinham muita conexão com o corpo, com essa consciência, e aí eu quis uma formação diferente que me trouxesse essa consciência, que foi incrível. E aí lá eu conheci a Fê, e a gente começou a se aproximar, e aí algum dia a gente descobriu que a gente morava no mesmo prédio. Tipo, oi, coisas que acontecem muito frequentemente no interior, mas em São Paulo, para mim, foi uma emoção. Aqui tudo é muito próximo, né? E aí, disso a gente começou a conversar, e aí carona pra cá, e a gente cada dia foi se entendendo mais e sentindo essa conexão e essa amizade, né? E aí eu mudei para o interior por uma questão de, meu marido a gente queria ter uma casa, né, com mato, planta, cachorro, então a gente veio para o interior, mas com a benção do online, né, da internet, do WhatsApp, a gente nunca se desconectou, então, assim, queria apresentar para vocês aí uma amiga muito querida. Tem muito a agregar hoje com o nosso papo. Seja muito bem-vinda, Fê. E eu queria que você contasse um pouquinho de você agora. Delícia. Primeiro, obrigada pelo convite. Delícia para esse café com mais pessoas, né? Esse momento que a gente está de abrir mais esses conhecimentos, de comunicar mais para o mundo. Então, acho que nesse momento isso tem muito, muito valor. Então, te agradecer pelo convite.
contar um pouquinho de mim. Eu sou formada em Educação Física há 10 anos. Eu também parei para fazer essa conta outro dia, Lê. Eu fiquei assim, nossa, mas 10 anos já? Eu tenho uma impressão que eu me formei, sei lá, 5, vai. 5 já era muito, mas eu descobri que eu estou na área há 10 anos já. E aí eu estava lembrando também, quando a gente se conheceu, que foi no Reiki, eu já tinha um caminho dentro do Reiki de muito tempo, né? E o Reiki andou muito junto com a minha formação da educação física. E o que aconteceu, né? Por que eu acho que eu ampliei esse olhar que eu tenho hoje dessa coisa do corpo físico, do emocional? Porque como a minha formação caminhou junto com o meu lado do Reiki, com a minha formação como reikiana, eu comecei a ligar uns pontos, sabe? E aí comecei a dar aula junto, ter contato com as pessoas. Daí eu, sabe, começava a linkar as coisas na minha cabeça. Tipo, essa aluna tá com dor no quadril. Aí, de repente, eu ia no Reiki, via coisas relacionadas naquela parte, mais na questão energética. E aí eu, isso aqui tem ligação. Esse corpo tá respondendo a alguma coisa aqui, sabe? Então, desde muito cedo, no meu caminho profissional, por conta do Reiki, que é o lugar de conexão nosso também, eu já fui aprimorando esse olhar, desenvolvendo esse olhar. Então, foi muito rico para mim. Depois de lá, eu comecei... Eu nunca tive a educação física como só a coisa do físico, né? De ser um benefício para o físico, lógico que é também. Mas eu sempre tive a educação física como um caminho de saúde e uma escolha mesmo, uma escolha amorosa do caminho da saúde. Depois de lá, eu fiz minha formação, que foi super especial também, dentre as minhas 2 formações, depois da educação física, que tem muito sentido para mim. A primeira é a minha formação em terapeuta floral, que foi uma formação muito profunda, que eu fiquei 1 ano e meio de um estudo muito profundo, e aí não era mais para o físico, era muito para dentro, para o ser humano, até para eu também poder começar a atender, né, com isso. Então foi um momento muito, muito, muito importante. E aí depois disso, meu próximo mergulho, que acaba agora no meio do ano, muito importante, é a minha segunda formação, que agora é a pós, em psicologia transpessoal. Que aí eu acho que também junta mais o dentro e o fora, sabe? A psicologia transpessoal fala muito das psicossomáticas, muito sobre o poder e a influência da nossa mente, muito sobre o estado emocional, sobre as projeções, sobre as coisas que a gente cria, sobre as respostas emocionais do corpo, enfim. E acho que é isso. Perfeito. E pegando esse link, Fê, né, assim, contando um pouquinho como que a gente pensou em fazer esse papo, né? A gente conversa sobre tudo, mas a gente estava conversando um pouco sobre esse momento, né? Esse momento do mundo, esse momento de a gente estar sendo convidado a olhar para o tempo de uma forma diferente, a se olhar de uma forma diferente, a ficar mais em casa, a ficar em relações mais intensas com as pessoas que a gente mora. Né? E aí, conversando um pouco, inspirada nesse momento da pós da Fê, a gente começou a falar muito sobre a psicossomática. Né? Então, o que é? É esse estudo do quanto as emoções elas têm uma conexão com o corpo. E é isso que eu queria conversar aqui com vocês. Né? Assim, a primeira coisa que a gente queria contar para vocês é que não existe receita de bolo. Tá? Quem entrou aqui esperando receita de bolo vai não temos, não temos. Não tem receita de bolo, né? Não existe no ser humano uma coisa que, se isso acontecer, logo isso, ponto. Né? Quando a gente fala sobre algumas aplicações de algumas coisas, de algumas teorias, de algumas ciências que estudam, que elas olham assim, eu consigo reproduzir esse comportamento 1000 vezes. O ser humano, tudo depende.
Eu lembro que na faculdade tinha uma aula que perguntava assim, professor, e se acontecer isso, se a criança acontecer isso, ela vai ser assim? Não sei, depende. Depende como esse ser humano observa esse mundo, depende como ele absorve essa experiência, tudo depende. Né? Então, o que a gente vai falar aqui muito é sobre essa consciência do corpo, essa integração. Né? Então, a live foi chamada "Tá doendo algo no corpo? Pode ser emocional?", porque a gente ficou se questionando e queria muito levar essa mensagem para todo mundo, do quanto nós somos integrados, quanto está tudo junto e misturado. Em algum momento, as pessoas esqueceram que existe um pescoço. Então, a gente ou pensa ou sente. Né? E isso não é verdade. A gente pensa, a gente sente, a gente sofre, a gente tudo junto dentro deste mesmo corpo. E essa conversa hoje vai ser um convite para todo mundo que estiver aqui refletir sobre isso, sobre essa consciência, né? Essa consciência desse corpo que a gente tem. Eu dou um exemplo sempre, que digamos que você está com úlcera, né? Então, você era uma pessoa que vivia se preocupando com tudo, e aí ficava pensando no futuro, ai meu Deus, e aí foi se tornando uma pessoa ansiosa, porque esses pensamentos foram jogando no seu corpo adrenalina, então esses pensamentos estimulavam o seu cérebro, que jogava adrenalina no corpo, e isso fazia com que o suco gástrico aumentasse, o suco gástrico foi comendo o seu estômago, até que virou uma úlcera. E aí você vai no médico, e o médico vai dizer assim, você tem uma úlcera. Adianta agora você ir lá e só ir fazer terapia? Não vai curar a úlcera. Adianta só ir fazer uma aplicação de reiki? Não vai. Adianta só fazer um exercício? Não vai. Você tem uma úlcera, você tem machucado no seu corpo. Precisa tomar remédio. Precisa cuidar disso. Precisa, às vezes, alterar a alimentação para facilitar. Então, você já precisou de um gastro, você já precisou de uma nutri. Mas aí, depois que tratou isso, existe uma ansiedade para ser trabalhada, por comportamentos. Então, você vai lá para a terapia para entender o que faz esses seus pensamentos. Só que a ansiedade, ela também precisa de uma descarga. Então, você precisa fazer exercício físico. Eu falo, ansiosos, ou toma remédio, ou faz ginástica, faz exercício. Atividade física é remédio para quem é ansioso. Né? Por quê? Porque aí eu fico estimulando meu corpo, que joga serotonina no corpo e fica trabalhando. Vocês entendem que assim, não é uma coisa. Você foi no gato, você foi na Nutri, você foi na educadora física, você foi na psicóloga, você foi em várias coisas para tratar, porque já chegou muito. O corpo ficou muito doente. E é isso que a gente quer trazer essa consciência aqui. De quantos olhares, de quantos movimentos podem ter antes para você não chegar na úlcera. Não sei se faz sentido para você, Fê. Faz todo sentido, faz todo sentido. Eu acho que uma coisa que até para complementar o que você está falando, que por isso também, que quando eu fui até fazer minha página profissional do Instagram, eu ficava pensando, eu não quero falar só de atividade física, né? É bastante falar de atividade física, mas eu olho o ser humano, o corpo que chega para mim, o aluno que chega para mim, ele é um sistema integrado, ele não é... Ele é um corpo, ele é uma mente que reflete num corpo, é um corpo que reflete nas emoções, e as emoções na mente, no corpo. Tá na hora da gente parar com esse pensamento separatista, né? Então, ou é aqui, ou é fora. Então, assim, não é, né? Então, eu acho que esse bate-papo nosso também, ele veio, né, surgiu da nossa vontade, do nosso compartilhar, de que não tem receita de bolo, e sim tem que olhar para o todo, né? E uma coisa super importante, Ale, que eu ando, né, falando muito para as pessoas é assim, todo pensamento ou toda emoção gera uma resposta no seu corpo. Sim. Consciente ou inconsciente, isso vai acontecer. Então, a gente está num momento, inclusive, propício para dar exemplos, né? Então, por exemplo, a gente entende, né? A gente entende o porquê, a gente entende o porquê a gente tem que ficar em casa. Mas não necessariamente a gente entende aqui, né? A gente aceita aqui, mas não necessariamente a gente aceita aqui.
E por que será que a gente acha e a gente subestima que o nosso corpo não está entendendo esse processo? Uhum, uhum. Né? Porque a gente não é convidado lá atrás a integrar esse processo, né? Então, mesmo eu hoje em dia, quando eu vou num fisioterapeuta, num médico, eu quero linhas numa ginecologista, eu quero linhas integrativas, eu quero quem olhe para mim na consulta e pergunte: como é que você está emocionalmente? Né? Eu quero alguém que fale: e aí? Como é a sua vida, a sua atividade física, seu dia a dia? E sua alimentação? Eu quero que a pessoa olhe para mim de uma forma integrada, porque é isso, o nosso corpo é a grande extensão da nossa mente. Né? É uma grande extensão. E tem resposta, tudo gera, isso é o mais importante. Acho que isso se eu tivesse que escolher um recado para sair da live hoje, uma das coisas mais importantes que eu gostaria que as pessoas tomassem consciência é de que o seu corpo físico gera uma memória de todas as respostas emocionais e mentais. Né? Todas, absolutamente todas. Lindo. Eu acho incrível. E é legal, né? O que a gente precisa observar, assim? O que meu corpo? Então, a gente até pediu para as pessoas, né, assim, dizer assim, o que está pegando? O que está doendo no seu corpo? O que está te incomodando? Né? Né, disseram enxaqueca, dor de cabeça, dor no pescoço, várias dores diferentes. O que eu percebo? No meu processo de psicoterapia, eu dedico uma sessão só para falar de sintoma, só para a gente olhar para essas questões. Por quê? O nosso corpo, ele é um grande mensageiro. Então, quando chega no físico, é porque assim, ó, você não percebeu que você estava pensando um monte de coisa, né? Então, nossa, tô em casa, não tá fácil, vou usar o meu exemplo, ó. Tá bom. Tô em casa, tô com um filho pequeno, que tem uma energia, que tem que fazer bolo toda hora, que tem fome, né? Aí tem o marido, aí tem que se organizar, meu horário dele, tem a casa, né? Estamos sem a faxineira, então uma pessoa que eu sinto falta é a minha faxineira, né, gente? Então, assim, ó, tá tudo vucu-vucu. Dá para eu dizer que eu tô bem? Não dá. Tem uma tensão, tem o meu corpo rígido, travado em alguns momentos. Existe raiva dentro de mim por não estar querendo viver esse momento. Existe medo de que eu fique doente, de que a minha família fique doente, de que as pessoas estão morrendo. Existe, né, uma tristeza de não poder fazer uma festa de aniversário, de não poder ir comemorar um Dia das Mães com a minha mãe. Existem todos esses sentimentos dentro de mim. Se eu não consigo externalizar eles, falando, né, chorando, colocando para fora essa emoção, eu engulo. Então, essa emoção vai para o meu corpo. Então, meu corpo começa a dizer assim, Ale, você precisa olhar para isso. Eu falo, não, isso daqui é só... isso daqui é só um mau jeito que eu dei no pescoço. Dormir mal, dormir mal. Dormir mal. E eu lá, estressada, nervosa. Ai, meu Deus, é minha vida. E aí o pescoço começa a travar. Não, isso daqui é porque eu olhei rápido. E aí foi. E aí a gente vai dando um monte de desculpas e o corpo fala assim, tá bom, travei. Aí você fala, não consigo mais mexer o pescoço. Alguma coisa aconteceu. Mas você já estava toda travada. Nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas ações, em tudo que estava te levando para essa situação. O corpo foi só o último que gritou, pelo amor de Deus, olha para isso. Né? Sim. O que eu queria muito que a gente percebesse assim, ó, o nosso corpo é o nosso mensageiro. Ele não está aqui contra, gente. Ninguém está jogando contra. Né? Eu não estou com essa dor porque é contra. Eu estou com essa dor assim, ó. O que essa dor está querendo me dizer? Isso, eu falo isso. E esse é o melhor, essa é a melhor pergunta que você pode fazer. Exato. É isso. Esse é o foco. Oi, corpo, o que você está querendo me dizer? O que está doendo na minha vida que eu não estou olhando e você tem que gritar para mim? Só que o que a gente faz? A gente não quer lidar, fala, eu não tenho tempo, eu tenho um filho pequeno, eu tenho que trabalhar, eu tenho marido, eu tenho casa, eu não tenho tempo para isso. Eu tomo um remedinho, eu não sou contra remédio, tá?
Eu acho que existe um momento, paciente meu que está num momento que não está dando mais conta, vai para o psiquiatra. Eu não sou contra remédio, mas eu acho que só o remédio não ajuda, só terapia não ajuda, só exercício físico não, só uma coisa não ajuda. Mas a gente precisa olhar e falar assim, eu estou tomando esse remédio para me tratar ou estou tomando esse remédio para me anestesiar e não olhar para essa minha mensagem do corpo. Existe uma grande diferença nisso. Não sei se faz sentido, Fê. Faz todo sentido. E você sabe que uma das coisas que eu compartilhava muito de uma aflição do que eu via, né, antes da gente passar por esse momento que a gente está passando, antes do vírus, uma das coisas que me deixava muito aflita era o quanto as pessoas estavam anestesiando os seus processos. Isso, eu não sei se para você gerava uma aflição. Para mim, me gerava uma aflição, assim, de, gente, aonde as pessoas estão indo com essa velocidade, sabe? Até que, né, vem a vida e fala, volta todo mundo, né? Volta todo mundo. E a gente foi convidado a vir para o lar. Que lar é esse? É o lar. É o nosso lar, né? A gente foi convidado agora, um dos grandes convites desse momento, dessa pandemia, é voltar para o lar, voltar para dentro, voltar para onde? Para o sentir, para o nosso corpo. A gente sente com o corpo, né? Ontem a gente compartilhando uma coisa pessoal, você mesmo falou ontem, eu falei, é isso, é para o corpo que volta, é para o sentir, é para esse lugar que a gente tem que voltar, né? Então, assim, e eu percebo uma dinâmica. E aí também falando de mim, né? Eu falei assim, ó, se você tá num momento que você não teve crise de choro, não teve crise de raiva, de indignação, você não tá vivendo a pandemia, na boa. Porque não tá rolando. Eu fiquei, no começo, principalmente quando parou, eu fiquei muito preocupada com a questão profissional. E aí eu fiquei... Me deu uma raiva, assim, uma indignação, tipo assim, quem me obrigou a parar, sabe, assim, indignada, quem vai me deixar em casa? Eu não vou ficar em casa. Tinha uma voz dentro de mim, sabe, tipo, quem vai me parar? Não vão me parar. E isso começou a me gerar muita dor de garganta. E eu ficava disfarçando, não, tá tudo bem, vou meditar, vai passar. Ah, não, vou lavar uma louça, né? Que acumulou uma louça louca nesse momento também. Vou lavar uma louça. Aí, o que eu percebi? Eu percebi uma dinâmica minha, de uma dor de garganta que não passava. E aí eu comecei ok, o que essa dor de garganta quer me dizer? Eu percebi que ao invés de entrar em contato com a raiva que eu tava, de ter que parar, obrigada. Eu estava fingindo que estava tudo bem, porque tem que estar tudo bem. Não tem que estar tudo bem, né? Até que eu dei essa autorização para mim. Vem, pode vir. Não está tudo bem, a gente está passando por um momento mega desafiador. Vem com tudo, essa indignação, essa raiva que eu vou sentir. Eu estou dando autorização, vem. Eu fiquei uns 2 dias, liberei muito choro, liberei muita raiva e passou. Misteriosamente, a dor de garganta passou, né? Então, assim, lógico, nada é exato, né? Como a gente já disse, mas a dor de garganta, ela é um ponto que conta pra gente, né? Ou sobre segurar demais, ou sobre soltar que nem louca também, né? Então, esse desequilíbrio da comunicação, ou do não deixo vir, ou do eu vou de qualquer jeito. Exato. Acho que assim, quando a gente observa o nosso corpo, a gente cada dia vai tendo uma consciência maior, né? Então, eu pratico yoga, né? Me descobri na yoga e eu percebo, né? Então, na yoga, outro dia a gente estava fazendo exercício e ela estava falando sobre a flexibilidade. E ela estava trazendo ali algumas reflexões e tal. E aí eu estava olhando para o meu corpo, né? E a gente estava ali discutindo e eu fui pensando em tudo o que eu já observei na vida. Então, se você for ver, né, assim, as pessoas que têm menos flexibilidade de corpo, as pessoas que são mais travadas na hora de se flexibilizar,
elas também são mais travadas na vida. Ah, mas por quê? Ué, porque tudo que dá de problema na vida, essa pessoa enrijece, a pessoa trava. Então ela está sempre muito travada o corpo. Ela está sempre muito enrijecida no corpo, na vida. É essa postura. Né? Por outro lado, eu fui olhando para mim, eu sou uma pessoa extremamente flexível. Ah, porque eu fiz balé, eu fiz várias danças, fiz mesmo. Mas, a hora que você vai vendo, o meu corpo ele é extremamente flexível, mas eu também, em alguns momentos, olhando para as minhas sombras, sou extremamente flexível. Flexível, às vezes, até para me machucar, tanto no exercício quanto na minha vida. Né? O meu corpo, ele responde também a quem eu sou e como eu me coloco na vida. Então, eu fui sentindo o quanto puxa, em algumas vezes realmente. Né? A professora dizia, vai até o seu limite, e eu sempre ia um pouquinho a mais. Porque é isso que eu faço às vezes na minha vida. E isso é autoconhecimento, sabe? Não é que eu vou me deixar de ser menos flexível, mais flexível, mas eu observo o meu corpo, eu observo como ele se comunica comigo. Eu sou uma extensão de tudo. Né? Esse negócio de que a gente só pensa, tipo, nossa, Alessandra, eu entendo os meus problemas. Gente, não tem como entender, a gente sente os problemas. Se entender resolvesse, eu não tinha umbigo. Essa é a verdade. Né? Vai lá ler um livro, resolve os seus problemas além do livro, não tem como. É no sentir. É a hora que mexe aqui dentro. E aí, às vezes, num exercício físico, pode cair uma ficha. Né? Às vezes, olhando para uma doença, você recebe uma informação. Então, por isso que a gente tem que estar. Por isso que aqui a mensagem é sempre a consciência, é você olhar para você, é não colocar na caixinha. Estou com uma dor, acho que a Fê vai comentar aí de um caso, né? Mas estou com uma dor no quadril. É só uma dor no quadril? Não, não é. Deixa eu olhar. Ah, então eu vou no ortopedista. Ok, mas o que mais? Porque senão eu vou lá, trato e daqui 6 meses volta e você fala assim, porcaria de ortopedista, vou agora para outro, porque não é que a coisa continua, foi ele que foi ruim, né? E aí a gente coloca para o outro Claro. e não olha para a gente, né? Acho que, não sei se você queria complementar alguma coisa disso, Fê? Então, eu acho que é isso mesmo. E eu acho que é um instrumento tão maravilhoso, né? Assim, que muitas vezes a gente subestima. Então, assim, é muito o que você falou, né? Tem problema eu estar com dor de cabeça e tomar um remédio? Não, né? Inclusive o remédio está aí para isso. Tem problema se todas as vezes você toma o remédio e não para perguntar, opa, o que está acontecendo? Uhum. E essa dor, ela é genuína, né? Toda dor, ela é real, ela é genuína. E ela, sim, né? A gente está falando de uma emoção, de um pensamento que gera um sintoma, né? É isso que a gente está falando. E sim, daí ela vai para um nível físico, ela vai para um nível articular, fisiológico, visceral. Sim, ela vira de fato, né? Porque senão algumas pessoas também já me perguntaram isso. Vai lá e fala, ah, Fê, não, mas de fato eu tenho uma, sei lá, uma hérnia de disco. Sim, sim, de fato você tem. Mas o que gerou? Eu percebo também que o corpo, no momento que a gente está passando por alguma coisa, no momento exato, ele vai bem. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de associar o que causou a lesão, ou a dor, ou, enfim. Porque quando a gente está passando pelo momento que a gente precisa reagir, alguma coisa da vida, alguma coisa inesperada, ele de fato, o corpo vai. Ele faz o que tem que ser feito, se você precisar agir, se você não puder parar para refletir. E ele dá um efeito rebote. Depois que acaba a situação, ele responde. Então, às vezes, as pessoas não ligam, não, mas isso foi há um mês. Ah, mas isso aconteceu faz não sei quanto tempo, e o corpo respondeu depois. Porque o nosso sistema é tão inteligente que na hora que a gente precisa agir, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente precisa
agir na hora da bucha lá fora, que gera medo ou gera ansiedade, só que você não tem o tempo de falar, ai, peraí que eu já te dou uma resposta que eu vou dar uma sentida. Não, gente, é vida prática. Às vezes você tem que ir lá e tem que reagir, tem que resolver. Depois, o seu corpo, com certeza, vai contar como aquilo ficou gravado na sua memória física, né? Na sua memória celular mesmo. Nossa, Fê, você falou uma coisa perfeita aqui, que eu acho que é legal compartilhar, que é o nosso corpo, né? Hoje nós somos seres que vivem, né, dentro das cidades, tal. Mas todo o nosso corpo, né, ele tem uma memória celular que vem lá dos nossos ancestrais, né, lá do pessoal do tempo das cavernas. Então, todo o nosso corpo ele foi preparado para a sobrevivência. A sobrevivência do indivíduo e a sobrevivência da espécie. Então, muitas das reações do nosso corpo são reações focando em sobreviver. A ansiedade, ela é a especificação da sobrevivência, né? Então, o que é? Eu vejo um perigo, meu corpo fica alerta, então ele joga adrenalina no meu corpo para se preparar e falar assim, este perigo eu ataco ou esse perigo eu fujo? Porque lá atrás a gente via um leão e ou ataca e luta para ele sobreviver ou foge para sobreviver, mas é sobrevivência, né? Hoje em dia, qual que é o meu perigo? Perdi meu emprego, né? Ou estou para perder meu emprego, ou tem uma pandemia acontecendo. Tudo isso ainda está falando sobre sobrevivência. E aí tem essa adrenalina, tem tudo isso. E o corpo, só que hoje em dia a gente não usa muito disso, né? Então, eu não corro, eu não luto, eu só fico ali sofrendo. Tipo, meu Deus, vou perder o emprego, vou ficar doente. Então, eu vou jogando e eu não faço nada com isso que o corpo está me dando, né? Então, é muito importante a gente perceber assim, que muitas das reações do nosso corpo, elas têm uma lógica perfeita constituída por aqueles animais lá atrás, aqueles mamíferos, aqueles primeiros seres, né? Aqueles primeiros humanos que estavam lutando por sobrevivência, por manter a espécie, né? Na constelação a gente olha muito para isso. E aí, às vezes, eu vejo que o cliente chega na sessão, eu tive uma cliente que ela chegou na sessão e a questão dela era ansiedade, mas mais do que ansiedade, a questão dela era, quando eu fico ansiosa, eu tenho questões gástricas, né? Eu sinto dor de barriga, eu preciso ir no banheiro, sei lá, e eu preciso me livrar disso. Não tem como, né? Tudo que a gente exclui, a vida traz de volta. Não tem como se livrar. Você vai lá, você mascara, você amassa, você joga aquela doença para um lado, vem uma desgraçada de outro lado. Não adianta. Fui lá, tô com um problema aqui, operei, arranquei aquele órgão, parece outro. Porque a gente tem que ir, acho que foi até a Denise que comentou aqui, que a gente tem que ir na causa. Enquanto a gente não vai na causa, a vida fica falando, olha aqui, você vai olhar para isso. Seu corpo fica dizendo, você vai olhar para isso. Então, a vida vai te convidando a isso. Então, não adianta a gente ficar aqui tentando se livrar de nada o que a gente está recebendo. A gente precisa olhar, a gente precisa de coragem para visitar e sentir e se conectar com aquela mensagem que o nosso corpo está dando, né? Então, acho que é muito importante, assim, tinha, lógico, o intestino dela estava totalmente conectado ao medo dela, a essa sensação, né? Então, tudo ficava retraído, e aí quando o medo vinha, soltava aquela carga de adrenalina e tal. Então a gente pôde olhar que a ansiedade estava conectada com o intestino e que a gente precisava trabalhar esses dois. Mas, né, só se livrar do intestino, aparece outra coisa. Não adianta, a gente precisa olhar verdadeiramente com coragem para mergulhar no que a gente precisa. Porque aí quando a gente atravessa a dor, tem respostas lindas sobre a gente. Eu só complementando duas coisas que você falou que me vem agora, até porque você usou o intestino como exemplo. O intestino é um órgão que sente absolutamente tudo. Tudo, né? Os médicos que estão também cuidando de saúde de dentro, também, hoje em dia, perguntam pra gente, né? E tratam do intestino em primeiro lugar. Não só porque ele é um órgão que é maravilhoso para o corpo e para as vísceras,
mas porque a gente fala muito sobre aspectos emocionais do intestino, né? Tanto é que a gente tem respostas no corpo, né? Ai, tá com medo, dá frio na barriga, tipo, vai no banheiro, né? Tem coisas acontecendo, mais uma resposta ali do que a gente está falando, né? A Dani tá falando aqui, intestino, nosso segundo cérebro. Eu diria que é o primeiro, se bobear, viu, Dani? Porque é bem, né? É uma coisa bem viva dentro da gente e que emocionalmente é super ativo. Outra coisa legal que você falou vai acontecendo coisa, a gente vai colocando embaixo do tapete, vamos aí, e a gente acha que, não vai acontecer nada de resposta, né, com as síndromes, com tudo isso. Foi feito um estudo com os animais de selva, e eles começaram a observar que os animais não empilhavam traumas. Você já ouviu falar nisso? Não. Os animais, eles não, por exemplo, o leão vai atrás da zebra. A zebra passa por um mega estresse, começa a correr, tá. Aí a zebra se finge de morta e consegue escapar do leão. O que eles começaram a observar? Vou lembrar o nome desse pesquisador. Ele observou, aí o leão vai embora, a zebra fingiu de morta, ele não pegou a zebra. A zebra fica fazendo uma liberação física, tremendo. Ela faz uma descarga. Sim, da adrenalina. Lindo, lindo. Por quê? Porque ela passou por um momento mega desafiador ali, com medo, né? Sentiu medo. Sim. E agora vou morrer, deixa eu me agilizar aqui. Ela fica lá tremendo. Ela tira ela não fica com a memória que a gente falou que vai empilhando. Ela não fica empilhando o trauma. Então, ela libera. Nós humanos não. A gente acaba de passar por um mega trauma, acha que não pega nada e vamos aí para a vida. A gente não precisa sentir nada. Perfeito, exato. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica, vai fazendo aqui pra gente, tá bom? Porque senão a gente se empolga aqui no papo. Se alguém quiser saber uma coisa específica, sintam-se livres aqui. Uma coisa também que eu queria falar é sobre a respiração. A gente está falando de corpo, a gente está falando de emoção. Eu queria falar de uma ferramenta muito legal que o nosso corpo nos presenteou, chamado respiração. Nós não respiramos, né? A gente tenta, mas a gente não respira de verdade todos os dias. Qual que é a grande sacada das respirações profundas? Que tem a ver com meditação, com mindfulness e com vários exercícios, né? Que é a respiração, ela traz um reequilíbrio para o nosso corpo. Quando a gente puxa o ar bem profundamente e enche o nosso pulmão de ar, nosso pulmão contrai o nosso coração. Nessa contração, o cérebro ele recebe uma informação, né? O córtex pré-frontal recebe uma informação, tá tudo bem. Quando ele recebe essa informação de que tá tudo bem, ele descarrega no nosso corpo hormônios que neutralizam, né? Neurotransmissores, que neutralizam o cortisol, que é o estresse, e o hormônio da adrenalina. Tá? Então, o que acontece? Que é o da ansiedade. Então, toda vez que a gente começa a respirar, a gente joga remédio no nosso corpo. Então, eu queria muito convidar vocês, tanto em exercício físico, quanto em meditação, quanto nesses exercícios que forçam a gente a respirar, a gente está jogando remédio dentro do nosso corpo, neutralizando toda essa ansiedade que a gente gera e não dá conta. Então, se for para, né, assim, levar algo prático dessa live, leve as respirações profundas. Tá com problema? Respira bem profundamente, mas profundamente até você não aguentar mais e solta até não aguentar mais 3 vezes. E começa a perceber o seu corpo. Começa a perceber aonde dói, onde não dói, o que está incomodando, o que não está incomodando. Né? Ok? Faz sentido, Fê? Faz todo sentido. Você sabe que eu lembrei que às vezes, quando os meus alunos chegam muito ansiosos para a aula, sabe? Porque às vezes tem isso, né? O contato do personal, ele vira um contato muito íntimo, né? Você tá com a pessoa 2 vezes por semana, você entra, muitas vezes eu entro na casa das pessoas e tal. E às vezes tem os alunos que
vem na hora do almoço do trabalho e tal. E aí eu lembro que tinha um aluno meu que ele trabalhava com mercado financeiro. Então, imagina, bolsa, e nananana, ele chegava, eu via ele lá de longe chegando, falava, meu Deus do céu. Sabe quando parece que a cabeça dele tá fazendo barulho? Ele chegava assim pra aula. E aí ele falava, e agora, Fê, o que a gente faz? Eu, respira, vamos respirar um pouco, porque senão nem na aula você vai chegar. E a gente morria de rir, porque durante eu faço muito isso com os meus alunos. Durante o corpo que está em atividade, principalmente para os mais ansiosos, eu peço para respirar bastante, bastante, porque faz muita diferença, faz toda a diferença. É vida, né? É vida. Ô Fê, a Dani aqui está pedindo para você comentar sobre quadril. Ah, Dani, vou entregar, hein? Ô, Dan, eu percebo que dor no quadril é um pouquinho... a queixa é maior. Lembrando, né? Não temos verdade absoluta. Mas eu percebo que, e também pelo... Já tá rindo, né? E também do que eu estudei na psicossomática, o quadril, ele é de mulheres muito fazedoras. Mulheres que têm dificuldade de parar. E aí é um convite maravilhoso que o seu corpo faz para você parar e sentir, sabe? De entrar em contato com esse feminino. Até porque fica numa região, falando também de corpo e a parte energética, fica numa região bem feminina, né? Assim, não que os homens também não tenham problema no quadril, tá? Mas eu percebo que a dor no quadril é um convite para as mulheres voltarem para o feminino, se acolherem mais, mulheres que são muito fazedoras, que estão muito para fora para o outro, que precisam entrar em contato, se acolher, ir para dentro mesmo. Eu percebo também outra coisa que acontece muito com mulheres no início da menopausa, porque tinha um ritmo externo muito agitado. E com a menopausa, um dos convites da menopausa é convidar essa mulher para vir mais para dentro. Mas com uma dificuldade de alinhar o dentro e o fora, o quadril barra. Então, não sei se fez sentido para você, Dani, mas da minha experiência, do que eu já estudei, do que eu percebo com as minhas alunas, eu iria mais nesse caminho. O Wagner perguntou sobre meditação. Olha, quanto mais meditação, melhor. Né? Os estudos ocidentais falam que 20 minutos por dia é o ideal para mudar a musculatura do seu cérebro. Mas eu, nos meus entendimentos, eu digo, se você fizer 3 respirações a cada BO, você já vai sentir. Não tem como você estar com raiva do mundo. Peraí que eu vou respirar. Aí você respira 3 vezes e fala assim, agora eu vou quebrar a sua cara. Não tem como. Você traz uma consciência, não é que você vai engolir a sua raiva, mas você vai trazer uma consciência de tipo, quebrando a cara do outro que eu vou externalizar essa minha raiva. Então, a respiração, ela traz uma consciência do corpo para você poder entender o que você precisa para fazer. A Pamela perguntou aqui mais sobre estômago, intestino e má digestão. Você quer comentar um pouco? Eu também vejo que é o que eu não estou aceitando, né? Eu acho que são órgãos, é uma região de aceitação, né? O que eu não estou conseguindo digerir, o que me fizeram engolir goela abaixo, e eu não estou conseguindo digerir. Tem a ver com aceitação. Toda vez que pelo menos alguém que eu posso falar assim, me fala que está com dor de estômago, ou dor nessas regiões, eu falo, conte-me mais sobre o que você não está aceitando na sua vida. Eu acho que eu iria mais por esse caminho. E você, Alê? Concordo plenamente. Tanto garganta quanto estômago, né? Tanto o engolir quanto o digerir isso, né? E a gente olha assim para os animais. Os animais, eles vão, comem. Alguns animais precisam até comer pedra para digerir junto. E a gente só vai engolindo, deixando. E aí, o que você está engolindo? Você está engolindo emoção, você está engolindo raiva, você está engolindo medo, né? Você está engolindo sentimentos que você não se permite expressar.
fico me perguntando, às vezes, se a gente chorasse tudo que a gente precisasse, se a gente xingasse e gritasse tudo que a gente precisasse, eu não sei se a gente ia ficar tão doente quanto a gente fica. Né? Assim, eu fico muito com esses questionamentos. E esse é uma tentativa muito grande de a cada dia mais aprender a validar os meus sentimentos, aprender a validar os sentimentos do meu filho, porque isso é muito desafiador, né? Você não olhar e falar assim, não chora, não grita, não fica bravo porque a mamãe disse não, né? A gente está sempre invalidando o sentimento das crianças. Então, meu convite é esse, sabe? É aprender a gente validar os nossos sentimentos, ficar bravo, ficar triste, ficar com medo, para a gente poder validar o do outro e para o nosso corpo não precisar ficar toda hora mandando mensagem para a gente. Eu acho que esse é um grande convite. E acho que também isso que a gente falou da memória celular, né, Lê? Acho que ficam gravadas essas emoções. A gente está falando de infância, né? A gente está falando de barriga de mamãe, a gente está falando de lá atrás. Então, assim, quando a gente fala para um filho não grita, não chora, reage, provavelmente essa criança, quando vira adulto, vira um ser humano com dificuldade de expressar suas emoções porque ele aprendeu que não pode. Então tem que desconstruir isso, né? Exatamente. Gente, tem algumas outras perguntas. A Maria do Rosário perguntou aqui sobre artrose e coluna. Vou deixar a Fê responder só mais essa daqui, se ela quiser, né? E aí a gente já precisa ir encerrando aqui. Mas, antes da Fê responder, eu queria que vocês, assim, ó, antes, mais do que olhar para a resposta exatamente, cada um de nós, dentro do nosso corpo, a gente tem as perguntas e as respostas, né? Milton Erickson, eu tenho um outro conhecimento que é da hipnose ericksoniana, graças à minha mãe, que me ensinou bastante, me incentivou bastante. E o Milton Erickson fala, né? Que a gente tem as perguntas e as respostas dentro da gente. E às vezes a gente tem uma tendência a ficar perguntando para o externo. Tipo, o que você acha? O que você acha? Você acha que eu deveria isso? Você acha que eu não sei o quê? Você acha que eu deveria divorciar? Será que é? Será? E eu não olho para dentro, né? Então, eu queria convidar todo mundo que tem uma dor hoje no corpo a parar, respirar 3 vezes bem profundamente e se conectar com o seu corpo. Né? Talvez, para mim, a dor na garganta, ela seja diferente da dor na garganta para a Fê. Talvez a dor na garganta da Fê seja raiva. Talvez a minha dor na garganta seja medo. Né? É a minha dor, é a minha questão. Quando alguém vem para terapia, eu sempre digo, eu vou te ajudar a olhar para você, mas só você sabe as respostas sobre você. Ninguém mais nessa vida te conhece do que você mesmo. Ninguém mais lá na sua vida sabe se aí dentro é medo, raiva, tristeza ou qualquer outro sentido, trauma da infância, ninguém vai dizer, sabe? Então, assim, ó, olha para você assim, o que eu estou travando? O que eu estou me impedindo de ir? O que eu estou carregando mais, né? Então, eu tenho muita dor aqui, porque eu abraço o mundo, eu levo tudo nas minhas costas. Eu sou a louca que quero salvar o universo, e aí eu fico aqui, ó. Então, eu sei disso. E aí, como é que eu faço para aliviar esse ombro e aliviar essa minha postura cada dia, me tornar uma pessoa melhor para mim e depois para minha família ao meu redor, né? E depois para o resto do mundo. Primeiro eu tenho que ser boa para mim, depois para quem está próximo, para depois ser para quem nem me conhece, né? Mas eu queria muito esse convite de vocês, para que você possa olhar, você tem a resposta, eu tenho certeza. Eu posso te ajudar a mergulhar nas suas emoções. A Fê pode olhar para o seu corpo, mas olhar para as suas respostas e para aquilo que o seu corpo está gritando para você, só você tem essa resposta. Né? Assim, eu percebo que a gente está num momento que a gente está precisando, até quero fazer um convite para quem tiver interesse. Eu lancei hoje um programa que é de 21 dias de áudios, que traz reflexões. Um dos áudios vai falar sobre doença, para a gente ir refletindo e mergulhando na gente em doses diárias. A gente precisa nesse momento. A vida está convidando a gente a para e olha para você, olha para sua vida, olha para suas relações. Então, acho que é um grande convite, é uma grande oportunidade, né? De poder olhar para isso. E se precisar de ajuda, está aqui. É só me chamar a Fê no Instagram,
A gente vai ajudar de alguma forma a te dar essa alavancada, né? Bom, fala um pouquinho. Fala aí, Fê. É, você falou, só fechando também, falando um pouquinho de cervical, também tem a ver com isso, sobre os problemas dos outros, que eu vou acumulando, né? Então, vai, né, tipo, vai indo, e meu pescoço vai travando, e vai travando. Tem super a ver com o que você falou. Olha como a gente chega, né? Você mesma vai chegando. Oh, peraí, o que eu tô pegando que não é meu? Por quê? Já tem, né? Já tem questões minhas aqui, eu tô acumulando dos outros por quê, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente precisa, acho que principalmente nesse momento, desse convite um tanto quanto desafiador que estamos, né, no sentido do mundo, do que está acontecendo, eu acho que eu queria sair daqui hoje com o que eu comecei falando, de que a gente foi convidado a voltar para casa. Que casa é essa? A casa é essa. A casa é o nosso sentir. E aí, a gente não sente só coisa bonita. A gente não sente, a gente não vê nesse caminho profundo, nesse caminho corajoso, a gente não vê só o nosso lado bom. A gente libera mágoa, a gente sente raiva, a gente tem que se acolher, aprender a se acolher, a gente sente um monte de coisa deliciosa também, mas eu acho que eu saio com isso, assim, de o caminho é para dentro, sabe? O convite da casa é essa casa, é a sua casa interna, o sentir está no corpo e é para ele que a gente volta agora. Perfeito, perfeito. Não consegui responder todas as perguntas, mas quem sabe a gente volta aqui para falar sobre mais coisas. Eu queria agradecer de coração, Fê, né, esse papo, você ter vindo aqui, toda essa energia boa, e dizer para todo mundo que a gente fica à disposição, quem precisar é só ir chamando, a gente vai conversando, certo? Eu pedi a indicação de um livro, a gente tava, né, trabalha bastante com esse livro, A Doença como Caminho, para quem quiser, ok? Ok, Fê? Ok, obrigada, querida, foi uma delícia. Beijos para todo mundo, Obrigada. obrigada. Beijo, gente. Beijo. Obrigada por todo Beijo. mundo. Até a próxima. Até. Tchau. Beijo.